Vamos começar então o nosso devocional de hoje. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos nós vamos estudar hoje pela manhã. Tomara que Deus, com a sua presença, inunde os nossos corações, fale conosco de forma sobrenatural. E para isso, vamos nos colocar na presença dele, vamos fazer uma oração para que possamos dar início a esse estudo especial do Evangelho de Marcos. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a sua palavra em nossas mãos. Obrigado a Deus pela sua presença que é real e verdadeira nas nossas vidas. Obrigado por mais uma noite de descanso e obrigado por mais um dia onde as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Que a tua graça e a tua paz inunde os nossos corações no dia de hoje, que nós possamos ser cheios de ti e que possamos ter um entendimento sobrenatural da sua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, abramos lá as nossas Bíblias no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã, que diz o seguinte: Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com uns animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos fazer uma parada aqui, irmãos, para nós conversarmos sobre esse texto dos versículos 1 até o versículo 20. E amanhã a gente continua, nos versículos 21 até o final do capítulo 1. Nós temos aqui, irmãos, o início do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então nós sabemos, temos informações, segundo os estudiosos, que o Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente nos idos dos anos 50. Então um pouquinho ali, bem próximo
as viagens missionárias de Paulo. E nós sabemos que este Marcos, o evangelista Marcos, é aquele mesmo João Marcos que fez com que Paulo e Barnabé brigassem entre eles. Eles eram, João Marcos era meio primo, meio sobrinho, né? Não sabemos ao certo, algumas versões diferem acerca disso, mas ele era parente de Barnabé e por isso ele tinha uma certa proximidade com a equipe missionária, e ele foi em uma das viagens missionárias, para ser mais exato, na primeira viagem missionária, ele foi com Paulo e Barnabé para a região da Ásia Menor, e depois ele, na metade do caminho, ele desiste da sua viagem, provavelmente por causa de um surto de malária que a equipe missionária foi acometida. Ele fica com medo ali de continuar a viagem, ele volta para Jerusalém ou para Antioquia da Psídia, né, a região onde ele estava, Antioquia da Síria, região onde ele habitava. Então João Marcos, ele não foi um dos discípulos de Jesus, um dos discípulos diretos de Jesus. Aí você pode perguntar assim, mas poxa, como que o cara teve tanta informação assim para escrever o evangelho dele, né? O evangelho de Marcos? Ele teve muito contato com Pedro. Pedro foi aquela pessoa que trouxe todas as informações para João Marcos, e assim João Marcos pôde redigir o seu evangelho. Percebam que Marcos é o menor dos evangelhos, tem apenas 16 capítulos, e nós percebemos também uma ênfase muito grande no sofrimento de Cristo. Afinal, do capítulo 1 até o capítulo 8, aproximadamente no versículo 30 e poucos, até o versículo 40, é o ministério de Jesus. Depois desse trecho, é somente a última semana. Então, Marcos dedica praticamente metade do seu livro para falar da última semana de Jesus Cristo, do quanto ele sofreu, do quanto ele apanhou antes de ter sido crucificado. E nós temos também uma informação muito importante para esse livro, né? Marcos escreve esse evangelho pensando no mundo gentílico, não pensando nos judeus. Então ele está escrevendo esse evangelho com uma linguagem grega, mas uma linguagem gentílica, uma linguagem que alcança as pessoas de fora. Portanto, nós veremos poucas referências ao Antigo Testamento, veremos quase nenhuma referência como Jesus sendo o rei dos judeus ou sendo um grande rei. Nós veremos Jesus apresentado nesse evangelho como sendo o Filho do homem, o Filho de Deus, um servo sofredor e um homem que tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre todas as coisas. Então, este é o Evangelho de Marcos. Percebam que a genealogia aqui em Marcos é inexistente. Nós não temos a preocupação do evangelista Marcos em colocar a genealogia de Cristo. Isso porque a genealogia é muito importante para os judeus. Já para os gentios não é tão importante assim. Então, o que é realmente importante na vida de Cristo? Marcos começa já escrevendo sobre o seu ministério. Então temos pouquíssimas informações sobre o ministério, o período antes do ministério de Cristo. E no Evangelho de Marcos, Cristo já começa trabalhando a todo vapor. Nós sabemos que o mundo daquela época, o mundo helenista, era um mundo que vivia em correria, era um mundo agitado, muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com a agenda lotada, e nós vamos ver Cristo com uma agenda lotadíssima. Nós vamos perceber que pelo menos 45 vezes aparece no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, a expressão logo depois ou imediatamente, e saindo dali, tipo assim, ele estava fazendo uma coisa aqui e ele já vai para ali, faz outra, e ele corre para lá e vai operar outro milagre. E assim Jesus é um homem super ocupado.
lá, assim como nós vivemos nos dias de hoje. Por isso, o Evangelho de Marcos é um evangelho que comunica muito diretamente com os nossos dias. O Evangelho de Marcos é um evangelho que fala diretamente para os nossos tempos, para os cristãos do nosso tempo. Afinal, nós vivemos num tempo de muita correria e de até considerar um certo status, né, ter essa correria. Jesus Cristo também era esse homem que não tinha agenda vazia. Era um homem que corria para todos os lados, fazia milagre aqui e acolá. E nós percebemos também mais uma informação importante que vai nos ajudar no entendimento, na compreensão desse texto, é que em Marcos é valorizada a mudança geográfica de Jesus. Então nós percebemos que Jesus ele tem um ministério na região da Judéia, ele vai para a Galileia, depois da Galileia ele volta para a Judéia, ele tem um tempo que passa em Decápolis, que eram as 10 cidades, um pouquinho fora já da região da Galileia, da Samaria e da Judéia, né, de Israel, vamos assim dizer. Então ele passa um tempo com o ministério em Decápolis e depois ele encerra o seu ministério lá na cidade de Jerusalém. Então nós vemos em Marcos essas mudanças geográficas bem definidas e isso ajuda-nos a ter uma compreensão mais profunda desse evangelho. Portanto, irmãos, o evangelho de Marcos é um evangelho muito rico, é um evangelho que traz bastante informação para a gente sobre o ministério de Cristo e informações preciosíssimas que nós podemos nos desfrutar aqui, né? Aproveitar dessa correria de que o Jesus vivia em seus tempos. Nós temos aqui, irmãos, no início do capítulo 1, nós temos a preparação para a chegada de Jesus Cristo. João Batista é aquele que foi enviado antes de Cristo. João Batista era primo de Jesus Cristo e ele é enviado aos judeus, ao povo daquela região, a fim de preparar o caminho, né? Preparar para que quando Jesus Cristo viesse, a mensagem fosse bem recebida por todos os que estavam ouvindo, por todos aqueles habitantes da região. E João Batista, ele prega uma mensagem muito clara, uma mensagem de arrependimento. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque não existe reino de Deus sem arrependimento. Então nós precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados, e aí nós temos a chamada de João Batista para que nos arrependamos e passemos pelas águas do batismo, o batismo de arrependimento, o batismo de perdão dos nossos pecados. Então o batismo era um símbolo utilizado pelos essênios, um grupo de judeus daquela época, um grupo de judeus que vivia um pouquinho diferente dos métodos comuns, né? Então não era somente João Batista que se vestia com panos de saco, né? Pele de camelo e usava cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Não era somente João Batista que era uma pessoa excêntrica, mas haviam também outras pessoas que andavam com João Batista, que eram também discípulos de João Batista, e estas pessoas, esse grupo de pessoas eram conhecidos como os essênios, né? Os essênios, eles viviam um pouquinho fora da cidade, viviam nas regiões desérticas, e eles eram conhecidos por uma prática eremita. O que é essa prática eremita, né? É alguém que sai do convívio da sua comunidade, vai para viver nas cavernas, recluso, né? Então era um grupo de pessoas que vivia recluso, e eles então tinham esse hábito de comer apenas coisas naturais, como gafanhotos e mel silvestre. Eu prefiro a nossa alimentação aqui do dia a dia, né? Mas temos aí João Batista que comia essas coisas e um grupo de pessoas que praticava essas coisas, tá certo? Então João Batista, ele vem para pregar o batismo de arrependimento, pregar o arrependimento. Afinal, não há
há nenhuma outra forma de entrar no reino de Deus. O reino de Deus exige que a gente se arrependa para que a gente possa participar desse reino. Então, João Batista vem e prepara o caminho para que as pessoas se arrependam e possam experimentar a vinda de Cristo aqui na terra. O ministério de Cristo todo precisava ser bem aproveitado e o arrependimento é o elemento essencial para que a gente experimente o reino de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo sobre essa questão, dá um joinha aí. Arrependimento é um elemento essencial para experimentar o reino de Deus. Amém? Quero chamar a atenção dos irmãos também que antes de começar o ministério público de Cristo, né? Então Cristo ele é batizado no Rio Jordão. Ele passa por esse batismo que João Batista, João o que batiza, né? Batista vem daí, né? João o que batiza. Então ele passa por esse batismo no Rio Jordão e acontece algo sobrenatural nesse momento. Quando Jesus ele sai das águas, os céus se abrem, vem uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, e vem uma voz também dos céus que diz: Tu és meu filho amado, de ti eu me agrado. Percebam que o texto aqui de Marcos, né, ele dedica apenas um versículo para contar essa narrativa, essa história. Já Mateus dedica um pouquinho mais de versículos para contar essa história. Também Marcos já compila toda a história da tentação de Jesus no deserto em apenas um versículo. Isso porque Marcos entende não ter tanta importância a tentação de Jesus ali no deserto. Mas nós percebemos aqui, irmãos, que uma coisa é muito importante nos três evangelhos sinóticos, aqueles que têm a mesma visão, né? Marcos, Mateus e Lucas. Esses três evangelhos relatam a fala de Deus sobre Jesus Cristo. Tu és meu filho amado, de ti me agrado, em ti eu encontro prazer. Então Deus, ele afirma a identidade de Jesus Cristo antes do ministério começar. Então, irmãos, aqui nós temos um entendimento muito importante que nós precisamos ter, certo? Antes de nós iniciarmos qualquer grande projeto, qualquer grande ministério, nós precisamos ter a nossa identidade bem firmada em Deus. Que Deus reafirme a nossa identidade para que a gente possa experimentar o sucesso no ministério. Nós precisamos então ter essa identidade afirmada em nossos corações. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus diz que encontra prazer nele, para que nós possamos também ter o nosso ministério bem sucedido. Antes de nós começarmos qualquer grande projeto, qualquer grande empreitada, que Deus possa falar aos nossos corações quem nós somos. E a partir de quem nós somos, nós vamos então obter o sucesso, porque nós vamos encontrar muita oposição no nosso ministério, naquilo que nós vamos fazer. E por isso nós precisamos estar bem firmes em relação a quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Por isso, Deus afirma a identidade de Cristo antes de qualquer início de ministério. No entanto, irmãos, aqui nós vemos o livro de Marcos falando que rapidamente isso aconteceu, né? E ele já começou o ministério. Então, ele começa chamando discípulos para si. Afinal, ele sabia que o projeto era grande, que a empreitada era gigante e ele precisava de muita ajuda. Então ele vai chamar os discípulos, ele vai para a Galileia e começa o seu ministério ali na Galileia, proclamando que o reino de Deus estava próximo, né? Ele chama ali alguns homens, né? Ele vê Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse
trecho da palavra de Deus que diz que Jesus se encontra com esses homens, encontra André e encontra Simão, também conhecido como Pedro, e esses dois homens, eles abandonam as suas redes e agora eles vão se tornar pescadores de homens. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui e falar sobre a nossa última lição de hoje, né? Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida nunca mais será a mesma. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida será transformada completamente. A nossa identidade ou aquilo que nós fazemos será mudado imediatamente. Aqueles que eram pescadores de peixes agora vão se tornar pescadores de homens. Ou seja, quando Cristo vem até nós, quando nós temos esse encontro com Cristo, Ele muda até a nossa profissão. Ele muda até aquilo que nós fazemos de prazer, aquilo que nos causa prazer. Afinal, eles eram pescadores e eles provavelmente encontravam prazer ali em fazer, em exercer aquela profissão. No entanto, quando tem um encontro com a presença de Cristo, eles têm a sua identidade mudada, eles têm a sua profissão transformada, eles são transformados por completo. E, irmãos, eu quero ressaltar que Jesus Cristo quer ter um encontro com você. E nesse encontro com você, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua profissão, Ele vai mudar a sua identidade, Ele vai mudar as suas vontades, Ele vai mudar a sua essência, a sua vida será completamente transformada. Basta que você se abra o seu coração e permita que Ele se encontre com você no dia de hoje. Se você nunca teve um encontro real com Cristo, pode ser que você não encontre prazer nas coisas que você está fazendo. Quando Jesus Cristo vem, Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa vida e Ele vai provocar uma transformação tão grande que nós encontraremos prazer em tudo que nós fizermos. Afinal, nós não seremos mais pescadores de peixes, nós não seremos apenas trabalhadores comuns, nós seremos trabalhadores do reino, porque nós nos tornaremos pescadores de pessoas, pescadores de homens e mulheres. Assim, também nós entendemos que Cristo, Ele quer mudar dentro de nós, não somente aquilo que nos dá prazer, aquilo que é a nossa profissão, aquilo que é o nosso ganha-pão, né? Mas Ele quer mudar também, irmãos, aquilo que nós fazemos no dia a dia, porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós vamos ter a seguinte percepção: nós somos chamados para exercer o ministério de Deus no mundo. E a nossa profissão, aquilo que nós fazemos no dia a dia, alguns são contadores, outros são engenheiros, médicos, outros são empresários. Tudo isso é instrumento que Deus dá para pescar pessoas. Então, tudo isso é instrumento de Deus que Ele coloca nas suas mãos, é ferramenta que Ele está colocando diante de você para você exercer aquilo que é essencial no reino de Deus. Você será um grande pescador, uma grande pescadora de pessoas. Amém? Nós somos chamados para isso e que no dia de hoje nós tenhamos esse encontro com Cristo, tenhamos a nossa identidade transformada e reafirmada em Deus e possamos daqui para frente praticar aquilo que nós somos chamados para fazer, que é fazer o reino de Deus engrandecido. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo pelo devocional de hoje e amanhã às 6:30 da manhã a gente continua aqui no Evangelho de Marcos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse estudo da sua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor promove encontros com algumas pessoas e nem todos vão poder experimentar esses encontros contigo, nem todas as pessoas vão poder ter esse privilégio de estar na tua presença e obrigado a Deus porque nós temos esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou,
Obrigado porque nós temos essa oportunidade hoje também de ter um encontro contigo, de ter um encontro com a sua presença e ter as nossas vidas transformadas. Que em nome de Jesus nós hoje possamos viver, ó Deus, de forma experiencial, um encontro com a sua palavra, um encontro com o Senhor, que a sua presença nos acompanhe em tudo que nós fizermos, e em todas as coisas nós sejamos bem-sucedidos, direcionados e guiados por Ti, ó Deus. Pai, eu quero clamar pela sua presença, pelo Teu Espírito Santo nos rodeando, nos protegendo, dando-nos autoridade, dando-nos o revestimento que nós precisamos para que nesse mundo cruel, nesse mundo que jaz no maligno, nós sejamos protegidos e nós estejamos firmados na identidade que o Senhor dá para cada um de nós. Nós somos seus filhos, assumimos essa identidade no Senhor e nós queremos viver como seus filhos no dia de hoje. Que em nome de Jesus nós tenhamos um dia abençoado, um dia pleno na Tua presença, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos nós, que nós possamos desfrutar desse dia na sua plenitude, que Deus possa encher os nossos corações e nós possamos experimentar grandes coisas na presença dEle, amém? Amanhã é sábado, mas nós temos devocional às 6:30 da manhã, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, se Ele permitir, nós estaremos aqui às 6:30 da manhã para mais um devocional. Abraço, tamo junto e tchau!